Você já notou aquela voz na sua cabeça? Não a voz que você usa para falar, mas a que fala com você. Talvez ela diga que você não é bom o suficiente. Talvez ela sussurre que você nunca terá sucesso. Talvez toda manhã, ao se olhar no espelho, ela lembre de cada erro, de cada falha, de cada motivo para desistir. E talvez você tenha começado a acreditar nela. Se seus próprios pensamentos se tornaram seu pior inimigo, se suas palavras sobre si mesmo estão cheias de dúvida e derrota, então esta história mostrará algo poderoso. Porque houve uma vez um homem que pronunciava morte sobre sua vida todos os dias. Até que ele descobriu que suas palavras não eram apenas sons, elas eram sementes. E o que ele plantava com sua língua determinava tudo o que crescia em seu mundo. Fique comigo até o final. Numa pequena cidade onde todos se conheciam, vivia um homem chamado Daniel. Ele tinha 32 anos, trabalhava como entregador e morava sozinho num pequeno apartamento na periferia. Para seus vizinhos, Daniel parecia normal, calmo, trabalhador, educado. Mas se você prestasse atenção às suas palavras, você ouviria algo perturbador. Quando o despertador tocava cada manhã, Daniel gemia. Outro dia terrível. Ao se olhar no espelho, murmurava: "Você está horrível, está envelhecendo." No trabalho, ao receber uma nova rota, ele suspirava: "Isso vai ser um desastre. Provavelmente vou estragar tudo." Quando amigos o convidavam para sair, ele recusava, dizendo: "Nada de bom nunca acontece comigo mesmo. Por que me dar ao trabalho?" Daniel não percebia o que estava fazendo. As palavras negativas haviam se tornado tão automáticas, tão constantes, que ele nem as ouvia mais. Eram como respirar, inconscientes, habituais, invisíveis. Mas estavam o destruindo. Seus colegas notavam que ele sempre esperava o pior, e geralmente o obtinha. Seus poucos amigos pararam de ligar porque cada conversa lhe sugava a energia. Seu proprietário comentava que ele sempre parecia cansado, derrotado, mais velho do que sua idade. Uma noite, o irmão mais novo de Daniel o visitou. Após uma hora ouvindo Daniel reclamar do trabalho, da vida, do futuro, o irmão finalmente disse: "Daniel, você se ouve? Cada palavra que sai da sua boca é negativa. Você amaldiçoa sua própria vida com sua própria língua. Se continuar falando morte, não se surpreenda quando a vida parecer morta." Daniel riu amargamente. "Estou apenas sendo realista. Isso é quem eu sou." Seu irmão balançou a cabeça tristemente. "Não, isso é quem você se disse ser. Há uma diferença." Depois que o irmão partiu, Daniel sentou no escuro, aquelas palavras ecoando. "Você amaldiçoa sua própria vida com sua própria língua." Pela primeira vez, ele começou a prestar atenção aos seus pensamentos. E o que ele ouviu o aterrorizou. Um fluxo constante de veneno. "Eu sou inútil. Nada dá certo. Tenho azar. Não sou inteligente. As pessoas não gostam de mim. Sempre estarei sozinho. Sou um fracasso." Ele percebeu que seu irmão estava certo. Por anos ele vinha regando sementes de derrota. E agora sua vida era um jardim exatamente do que ele havia plantado. O ponto de ruptura veio 3 semanas depois. Daniel fazia sua última entrega do dia quando sua van enguiçou numa estrada solitária. Chuva torrencial. Sem sinal de celular. O pacote era sensível ao tempo. E ele sabia que seria culpado pelo atraso. Ele sentou na van, a chuva tamborilando no teto, e sentiu algo dentro dele se partir. "Claro que isso aconteceu", ele disse em voz alta. "Nada nunca dá certo para mim. Sou amaldiçoado. Minha vida é uma piada." Mas então, no silêncio após essas palavras, ele as ouviu diferente. Não como verdade, mas como um feitiço que ele continuava lançando sobre si mesmo. "E se eu estiver me amaldiçoando o tempo todo?" ele sussurrou. "E se minhas palavras não estão descrevendo minha vida? Elas estão criando-a." O pensamento o abalou. Ele se lembrou de algo que sua avó costumava dizer quando ele era criança. "A morte e a vida estão no poder da língua. Fale com cuidado, meu menino. Palavras têm peso." Ele havia descartado isso como velha superstição. Mas sentado naquela van quebrada, encharcado de chuva e derrota, ele se perguntou:
E se ela estivesse certa? Um caminhoneiro parou, ofereceu ajuda, fez sua van funcionar. Mas durante aquela hora de espera, Daniel tomou uma decisão que mudaria tudo. Vou tentar algo diferente. Por 30 dias, vou prestar atenção a cada palavra que falo sobre mim e minha vida, e vou mudá-las. Parecia impossível. A voz negativa era tão alta, tão constante, mas ele tinha que tentar, porque continuar a se amaldiçoar não era mais uma opção. Na manhã seguinte, Daniel foi ao jardim comunitário perto de seu apartamento. Ele nunca havia jardinado antes, mas algo o atraiu até lá. Um senhor idoso, o Sr. Chen, cuidava de um belo canteiro. Vegetais prosperavam, flores desabrochavam em todas as cores. O canteiro de Daniel, que ele havia abandonado meses atrás, estava infestado de ervas daninhas. Com licença, Daniel disse. Como o senhor faz as coisas crescerem assim? Mr. Chen sorriu. Seu rosto enrugado, caloroso. Eu planto boas sementes. Eu as rego. Eu tiro as ervas daninhas. Simples. Daniel olhou para seu próprio canteiro, coberto de mato. Eu tentei uma vez. Nada funcionou. Me mostre. Mr. Chen assentiu. Daniel apontou para a confusão de plantas. Está vendo? Eu sou terrível nisso. Eu mato tudo o que toco. Mr. Chen se ajoelhou. Pegou um punhado de terra. Deixou-a escorrer pelos dedos. Ouça o que você acabou de dizer. Eu sou terrível. Eu mato tudo. Essas também são sementes, sementes de palavras. E você as acabou de plantar em sua vida. Daniel franziu a testa. São só palavras. Não, Mr. Chen disse suavemente. Palavras nunca são só palavras. Deixe-me mostrar algo. Ele levou Daniel a 2 vasos idênticos com plantas jovens. Plantei estas no mesmo dia, mesma terra, mesma água, mesma luz do sol. Observe. Pelas próximas 2 semanas, Mr. Chen pediu a Daniel para fazer um experimento. Toda manhã, Daniel falaria com uma planta. Você está crescendo forte. Você é saudável. Você é linda. Eu sou grato por você. Para a outra planta, ele diria: você provavelmente vai morrer. Você parece fraca. Isso não vai funcionar. Daniel achou que era loucura, mas ele fez. Após 14 dias, a diferença era visível. A planta que recebeu palavras positivas cresceu mais cheia, mais verde, mais vibrante. A outra planta, apesar de receber o mesmo cuidado físico, parecia atrofiada, pálida. Como? Daniel sussurrou. Mr. Chen sorriu. A ciência chama de vibração. O espírito chama de bênção e maldição. Eu chamo de uma simples verdade. Palavras carregam poder. Elas moldam a realidade mais do que sabemos. Seus pensamentos são palavras silenciosas, Daniel. E suas palavras são pensamentos com voz. Por 32 anos, você tem lançado maldições sobre si mesmo. Falando morte, falando derrota. É de admirar que sua vida reflita exatamente o que você tem declarado? Daniel sentiu as lágrimas se formarem. Mas os pensamentos negativos vêm automaticamente. Eu não sei como pará-los. Você não os para, Mr. Chen disse. Você os substitui. Toda vez que se pegar pensando ou falando algo negativo, pause, respire e diga o oposto. Ele deu a Daniel um pequeno caderno. Pelos próximos 30 dias, anote cada pensamento negativo sobre você. Depois, ao lado, escreva a verdade que você quer plantar em seu lugar. E diga-a em voz alta. Mesmo que você ainda não acredite, diga como se estivesse regando uma semente que ainda não brotou. Porque é exatamente isso que você está fazendo. O primeiro dia foi brutal. Daniel se pegou falando negativamente 47 vezes. 47 vezes em um dia, ele amaldiçoou sua própria vida sem perceber. Isso vai ser terrível, se tornou. Estou aberto a bons resultados. Eu sou tão estúpido, se tornou. Estou aprendendo e crescendo. Nada nunca funciona para mim, se tornou. Coisas boas estão chegando ao meu caminho. No começo, as palavras positivas pareciam falsas, vazias. Como mentir? Mas Mr. Chen o havia avisado. O jardim não pergunta se você acredita que a semente vai crescer.
Ela cresce porque é isso que as sementes fazem quando plantadas em boa terra e regadas consistentemente. 7 dias. Daniel notou algo estranho. Um cliente difícil que geralmente o frustrava realmente sorriu quando ele entregou um pacote. Uma coisa pequena, mas diferente. 14 dias. Seu irmão ligou, chocado. Você soa diferente. O que aconteceu? 21 dias. No trabalho, seu supervisor o chamou. Daniel, eu não sei o que está acontecendo, mas toda a sua energia mudou. Continue assim. Mas as maiores mudanças estavam acontecendo dentro dele. O constante falatório mental de derrota ficou mais silencioso. Não sumiu, mas mais silencioso. E quando surgia, Daniel não acreditava mais automaticamente. Ele pausava, respirava, escolhia um pensamento diferente. Eu não sou bom o suficiente. Pausa. Estou crescendo a cada dia. Isso vai falhar. Pausa. Estou disposto a tentar e ver o que acontece. No 26º dia, a van de Daniel quebrou novamente. O Daniel de antes teria explodido em maldições e reclamações. Em vez disso, ele sentou por um momento, respirou e disse em voz alta: Isso é inconveniente, mas eu vou resolver. A ajuda está a caminho. Tudo funciona para o meu bem. 20 minutos depois, o mesmo motorista de caminhão de antes apareceu, rindo. Você de novo? Deve ser o destino. Eles consertaram a van. Mas, mais importante, Daniel sentiu algo mudar dentro dele. Um saber que ele não estava mais escravizado a reações negativas automáticas. O 30º dia chegou. Daniel voltou ao jardim comunitário. Seu canteiro abandonado, que ele havia começado a cuidar junto com suas palavras, estava começando a mostrar vida. Pequenos brotos empurrando através da terra. Mr. Chen estava ao lado dele, sorrindo. Seu jardim parece melhor? Sim, Daniel disse. Então acrescentou baixinho. Minha vida parece melhor também. Mesma terra, Mr. Chen disse. Sementes diferentes. 3 meses depois, Daniel mal reconhecia sua própria vida. Não porque tudo estivesse perfeito. Desafios ainda vinham. Mas seu relacionamento com esses desafios havia se transformado completamente. Ele havia sido promovido no trabalho, não porque de repente se tornou mais habilidoso, mas porque sua nova energia atraiu oportunidades que ele teria perdido antes. Velhos amigos se reconectaram, dizendo: Você está diferente agora. Mas sua conexão com os desafios tinha mudado. Ele foi promovido, não por mais habilidade, mas porque sua nova energia atraiu chances. Chances que antes ele perderia. Amigos velhos voltaram, disseram: Você está diferente agora. Mais leve. Seu irmão visitou. Tem orgulho de você. Você quebrou a maldição. Daniel encontrou o Sr. Chen no jardim uma manhã. Obrigado, ele disse. Você me mostrou que eu estava envenenando meu próprio poço. E depois me perguntava por que tinha sede. O Sr. Chen pôs a mão no ombro de Daniel. Eu não te mostrei nada. A verdade sempre esteve lá. Eu só te ajudei a ver. Suas palavras sempre foram potentes. Você só não sabia que podia escolher qual poder usar. O poder de amaldiçoar ou o de abençoar. Meu amigo, a história de Daniel é a sua história. Agora mesmo, neste instante. Há uma voz na sua cabeça. E essa voz está construindo seu futuro, ou o está destruindo. Aqui está o que você precisa entender. Sua mente subconsciente não julga. Não importa se suas palavras são verdadeiras ou falsas. Ela simplesmente aceita o que você repete. E começa a criar provas para essas palavras. Quando você diz, eu sempre fracasso, sua mente procura por provas de fracasso. Quando você diz, eu sou abençoado, sua mente procura por provas de bênçãos. Então, aqui está o que peço que você faça. Primeiro, pelos próximos 7 dias, apenas ouça. Pegue-se pensando e falando negativamente. Não julgue isso. Apenas note. Você ficará chocado com a frequência com que amaldiçoa sua própria vida. Segundo, pegue um caderno.
Cada vez que pegar um pensamento ou palavra negativa, escreva a verdade oposta, não uma fantasia, apenas a perspectiva oposta. Sou um fracasso. Mude para: estou aprendendo e crescendo. Nada funciona para mim. Mude para: estou aberto a bons resultados. Não tenho sorte. Mude para: coisas boas vêm até mim. Terceiro, fale essas novas palavras em voz alta todas as manhãs, todas as noites, quando os pensamentos negativos surgirem. Fale-as, mesmo que você ainda não acredite nelas. Você está plantando sementes. Sementes não pedem crença, apenas rega consistente. Isso não é sobre negar a realidade. Não é pregar que os problemas não existem. É sobre recusar-se a adicionar sua própria voz, as vozes que já estão contra você. É sobre ser o jardineiro da sua própria mente. Você passou anos, talvez décadas, falando a morte. 30 dias falando a vida não apagarão isso imediatamente, mas darão início à transformação. E uma vez que você experimentar até uma pequena mudança, você entenderá. Suas palavras não apenas descrevem seu mundo, elas o criam. Se esta mensagem tocou algo em você, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. Porque toda pessoa lutando contra pensamentos negativos precisa saber. A voz na sua cabeça pode ser mudada. Deixe um comentário com um pensamento negativo que você está pronto para substituir. Vamos nos apoiar neste trabalho de jardinagem. Até a próxima vez. Lembre-se, morte e vida estão na língua. Escolha a vida, fale a vida e veja seu mundo transformar.